Bom dia, irmãos, graça e paz, bem-vindos a esta nossa devocional deste sábado, dia 4 de julho de 2020. Estamos gravando esses pequenos vídeos falando sobre as doutrinas da graça na vida prática. E hoje chegamos à doutrina da graça irresistível ou graça eficaz. Parece-me que graça eficaz soa melhor aos ouvidos e traduz melhor o que significa essa doutrina, embora seguindo o acrônimo TULIP, ou português tulipa, nós encontraríamos graça irresistível. Entendemos por graça irresistível ou graça eficaz duas coisas que são contrárias ao senso comum. Primeiro, quando falamos de graça irresistível ou de graça eficaz, não estamos falando que Deus salvará a mim e a você contra a nossa vontade, no sentido de que Deus violentará a nossa consciência e forçará a nossa vontade e nos levará esperneando para os céus. Não quer dizer que seremos como que arrastados pelos cabelos e assim seremos introduzidos na vida eterna contra a nossa vontade, sem que aspiremos, desejemos ou queiramos tal coisa. Precisamos entender que isso não acontece na graça irresistível ou na graça eficaz. O outro erro é achar que nós, de alguma maneira, não resistimos à graça, que nós somos homens e mulheres que, ao primeiro chamado, ao ouvir a voz do Senhor, no primeiro doce contato com Deus, logo nós nos abrimos em encantamento e, como que embriagados e seduzidos, sem colocar nenhuma resistência, nós obedecemos ao primeiro comando da sua voz. Não é verdade. Nós resistimos, sim, à graça com o passar do tempo. Aliás, o fato de nascermos em pecado, o fato de que a nossa natureza é uma natureza refratária e hostil à presença de Deus e ao seu chamado, posto que o próprio salmista diz que em pecado concebeu minha mãe, a estrutura do nosso coração, no primeiro momento, é ignorar a presença de Deus, é não obedecer a sua voz, é transgredir as suas leis, é, na verdade, paradoxalmente, vivermos mortos em pecados e delitos. Mas então o que é a graça irresistível ou o que é a graça eficaz? Primeiro, devemos entender como que esta graça opera, ou seja, qual que é o mecanismo intermediário ou o meio com o qual esta graça irresistível e eficaz toca as nossas vidas. Nós temos duas maneiras de entender isso. A primeira delas é pelo chamado geral ou universal, ou seja, é sermos submetidos a um chamado geral de ir ao Senhor Jesus por meio da pregação do Evangelho. É um chamado geral de, quando ouvimos a palavra de Deus, falar do drama da redenção, do convite gracioso de Jesus, de sermos expostos à pregação do Evangelho, de estarmos no ambiente onde a Bíblia é pregada, até mesmo de ver e conviver com os santos e suas práticas completamente distintas e diferentes da nossa, no seu estilo de vida, e por aí vai. Mas o fato é que deve existir um chamado exterior, um chamado universal, geral, ao qual nós ouvimos uma mensagem, uma pregação, alguém falando de Jesus, alguém apresentando as boas novas, alguém simplesmente testemunhando da graça maravilhosa. Depois há o chamado específico, e este então acontece para os eleitos, aqueles que foram eleitos pelo Pai desde antes da fundação do mundo, aqueles pelos quais Cristo morreu conscientemente na cruz, aqueles pelos quais o sacrifício de Cristo eficazmente foi direcionado, outorgado, os seus benefícios aplicados e transferidos, aquelas garantias de Cristo na cruz que tinham endereço certo. A estes, e somente a estes, e não mais que a estes, a palavra de Deus, quando pregada, o Espírito Santo agirá de maneira poderosa e doce em suas almas, aplicando todas as promessas, todas as garantias, a obra redentora de Cristo na cruz, de modo que o seu coração e a sua vontade serão transformadas numa nova natureza, e assim essa doce presença do Espírito Santo agora mexe na nossa vontade, e a nossa vontade agora age naturalmente conforme esta nova natureza, porque antes desse agir do Espírito Santo era antinatural a nós obedecer, seguir, aceitar,
ter uma vida com Deus, desejar as coisas do alto, buscar a salvação, amar a Deus, amar o Evangelho e assim amar o próximo. Agora, essa nova natureza faz com que nós hajamos daqui para frente de uma nova maneira. Essa nova maneira de agir começa pela regeneração e depois nos leva à apropriação de todos os bens da salvação por meio da fé, nos dá a nova condição de justificados, o que significa termos paz com Deus e somos admitidos na sua presença. Essa admissão da sua presença importa também, evidentemente, em nossa santificação. E esta santificação faz com que eu e você agora amemos as coisas de Deus, desejemos as coisas de Deus, queiramos obedecê-lo, estar onde Ele está, ouvir o seu Evangelho, para no final das contas estar nos céus. E esta nova condição de santificados também importa que agora fomos introduzidos em sua família. Passamos a pertencer aos filhos de Deus e é connatural aos filhos viver conforme a lei da casa. É connatural aos filhos viver conforme o estilo de vida, o ambiente, os valores e os costumes próprios da sua família e as ordens dadas por seu pai. Ele passa a amar aquelas coisas como sendo suas. Portanto, é sua o que pertence ao filho. O que pertence ao filho é aquilo que o pai lhe deu, a nossa salvação. Portanto, a graça eficaz ou a graça irresistível põe a salvação no lugar correto, ou seja, nas mãos de Deus. Então, portanto, somos salvos pela ação de Deus em nossas vidas, somos salvos porque Deus nos salvou mediante Cristo, mas esta ação de salvar-nos encontrou em nossa vontade aquiescência, encontrou em nossa vontade correspondência, encontrou em nossa vontade o desejo, não inato, não produzido de nós mesmos em nosso nascimento natural, mas porque em nosso novo nascimento, o Espírito Santo transformando as estruturas do nosso coração em sua natureza mais íntima, mexeu também em nossa vontade e agora queremos o que Deus quer, desejamos o que Deus deseja, amamos o que Deus ama e obedecemos o que Deus ordena. Coisas completamente impossíveis em nosso outro estado, onde sim éramos rebeldes. Mas, mesmo agora, salvos em Cristo, mesmo agora, desejosos do céu, mesmo agora que a graça opera em nós eficazmente, o restolho do pecado que ainda, para nossa infelicidade, para nossa vergonha, resistem e residem em nós, ainda agora, para outros influxos da graça no caminho de santificação, para outros agires, digamos assim, desta graça maravilhosa em nós, levando-nos à obediência, à conformação da vida ao Evangelho, ainda assim somos certamente resistentes em muitas áreas de nossas vidas, o que nos leva então a 3 outras grandes atitudes práticas. A primeira delas é preciso termos uma vida de constante oração, porque oração transforma a nós. Quanto mais oramos, mais somos transformados naquilo que oramos e ao mesmo tempo somos transformados à semelhança daqueles para quem oramos. Portanto, é preciso uma vida de oração para que os influxos da graça, para que a presença da graça, para que o agir da graça, para que a eficiência da graça vá aumentando em nós a sua influência benfazeja. Segundo, é preciso nutrir uma vida de adoração, porque como dizem inclusive os missiólogos, no final das contas, todo adorador se parece com o objeto da sua adoração. E quando nós adoramos a Deus com fervor, com alegria, quando adoramos a Deus com as forças do nosso coração, evidentemente que nós nos transformamos à semelhança dele e passamos a desejar, a amar tudo o que ele é, tudo o que ele faz e a desejarmos o quanto mais possível parecermos com seu filho. E por último, evidentemente, é a pregação do Evangelho, porque na medida que nós pregamos o Evangelho, testemunhamos do Evangelho, falamos do Evangelho, esta esperança, essa certeza, essa vida nova, de tal maneira se sedimenta em nós que o simples fato de persuadirmos, arrazoarmos, falarmos do Evangelho, faz com que nós mesmos nos convençamos psicológica e intelectualmente cada dia mais das certezas, das bases da nossa salvação.
que é o fato de que a graça, por meio da graça e somente na graça, que agiu em nós a despeito, antigamente, da nossa natureza caprichosa, uma vez transformada a nossa vontade, agora ela mesma nos seduz e nos arrasta graciosa e docemente para uma vida centrada em Cristo e centrada no Evangelho. Que Deus, irmãos, nos abençoe e todos os dias renove em nós a alegria da salvação graciosa, da salvação maravilhosa, da salvação que nos veio mediante a influência do Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, abrindo-nos a mente e o coração para querer, desejar e amar a Cristo, e ao mesmo tempo predispondo todas as forças e faculdades da nossa alma para adorar e nos render a Deus, nosso Salvador, que em Cristo Jesus muito nos amou, e o Espírito, que agora habita em nós e todos os dias, como clama dentro de nós, no murmúrio doce e suave, vem para o Pai. E assim nos encaminhamos para a vida eterna. E que Deus muito te abençoe.